noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós fazemos aqui, geralmente de domingo a quinta-feira, sempre por volta aí das 9h30 da noite, tá? É a nossa primeira live aí desde quando eu me mudei, né? Tivemos aí um tempo aí de quase 10 dias aí sem live, por causa da correria, né? Você sabe que mudança é cansativo, é puxado, mas graças a Deus já estou bem instalado, né? Louvado seja Deus. Simone, seja bem-vinda. Neiva, Tânia, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão passando por aí, tá? Se puder tocar no coraçãozinho, irá ajudar sim ao Instagram a impulsionar a live para que mais pessoas tenham oportunidade. Nós estaremos dando continuidade ao nosso plano de leitura bíblica anual, tá? Vamos continuar lendo a Bíblia. Paramos em Êxodo, capítulo 30. E hoje nós vamos ler o capítulo 31, que é pequenininho em relação aos demais que a gente tem lido. Ele é praticamente a metade ou um terço. Então hoje a live possivelmente vai ser bem breve, mas vai ser uma live teste, né? Até mesmo para a gente poder ver e perceber como a internet aqui na zona rural está funcionando, tá? Antigamente eu tinha 300 megas e agora estou com 10 megas, então agora mais cedo estava uma dificuldade aqui, estava caindo o tempo todo, até fiquei com medo de não ter condições de ter a live hoje por causa aí das quedas constantes da internet aqui, né? Zona rural, 10 megas, muita gente possui aí internet por aqui, então fica lenta a internet, tá? Enquanto o pessoal não vai entrando, vá tocando aí, por favor, no coraçãozinho, para que o Instagram possa impulsionar a live para mais pessoas e a gente possa aí depois, né, estar lendo aí o capítulo 31 de Êxodo e meditando e refletindo nas verdades contidas nesse capítulo e trazendo para os nossos dias aquilo que é aplicável à nossa vida, até enquanto o pessoal não entra, tá? Para aqueles que rotineiramente estão conosco e de alguma maneira querem nos abençoar, tá? Então, a forma que você tem, além de orar, interceder, compartilhar a live, é justamente usar o Pix para poder fazer algum tipo de doação ou esses links aí, tá? Deixa eu tirar os comentários para poder enxergar melhor. Pera aí. Deixa eu voltar aqui para que vocês possam ver desde o início. Então, quem quiser abençoar o perfil, tá? A gente tem o Pix, o qual você pode estar lá no perfil, que você pode compartilhar, né? Ou doar qualquer quantia. Nesses links você vai ter vários links aí, tá? O meu e-book que fala a respeito de masculinidade, tá? Como é que os homens deixaram de ser tão masculinos, é o assunto que se trata ali. E esses 3 links são da Amazon, porque nós somos afiliados à Amazon. Então você pode usar qualquer um deles aí para poder ou entrar na Amazon ou fazer parte do Kindle Unlimited ou comprar qualquer conteúdo. E por último, a Jornada ao Santuário, que é a nossa mentoria. Para saber mais, é só ir ali no primeiro destaque, onde está falando ali a respeito da jornada de maneira mais clara ali, com mais detalhes. Tem um vídeo de 30 minutos, tá? É a nossa mentoria quinzenal, que a gente faz em 15 dias, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o nosso assunto de hoje, que é Êxodo capítulo 31. Mas antes de entrar, vamos orar e pedir a Deus assim direção para que Ele venha estar nos abençoando, para que a gente possa assim ler, meditar, refletir na palavra de Deus e Deus venha assim nos guiar nesse sentido. Elis colocou aqui: a sabedoria e inteligência dada ao homem por Deus é muitas vezes usadas de forma errônea. Amém, amado. Eu não sei por que você fez o comentário. Eu deveria estar falando alguma coisa na hora e você acabou completando aí a linha de raciocínio. Mas que Deus venha te abençoar, viu, Elísio? Vamos orar pedindo a Deus assim, direção, discernimento, sabedoria, para que possamos ler mais um capítulo da Bíblia e tentar tirar, tá, dele as aplicações concernentes às nossas vidas nos dias de hoje, tá? Oremos. Pai amado, estamos aqui, viemos humildemente nos apresentar diante de Ti, Deus, lhe rogar misericórdia,
sermos gratos, ó Deus, a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, para nós, por meio de Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por tão bendita salvação, oportunidade de sermos salvos. Obrigado, Deus. Nada poderíamos fazer se o Senhor assim não viesse, não fizesse e não nos capacitasse assim a fazê-lo, Deus. Obrigado pelo cuidado, pela capacitação, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Venho humildemente nesse momento interceder por aqueles que estão presentes, por aqueles que vão entrar, por aqueles que vão assistir a live no decorrer do dia de amanhã, que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um, entrando em providência em cada uma de suas necessidades, ó Deus, provendo aquilo, capacitando, preparando e usando para o louvor e glória do Teu santo nome. Rogo, ó Deus, que o Senhor venha nos inspirar nessa noite, nos guiar, nos conduzir por meio do Teu Santo Espírito, para que possamos meditar na Tua Palavra e possamos aprender, Senhor, retirar delas ali informações que possamos aplicar em nossas vidas nos dias de hoje. Revele-se a sua vontade, Deus, quebrante os nossos corações, nos dê discernimento, sabedoria do alto, para que possamos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. Vá assim nos abençoando, é no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém. Amém, gente. Vani, Deus abençoe, a paz do Senhor, boa noite. No texto de hoje, a sabedoria e a inteligência dada ao homem por Deus é muitas vezes usada de forma errônea. Deus deu sabedoria, a gente vai falar sobre isso, né? Capacitou algumas pessoas ali para fazer a vontade dele, para trazer à existência o projeto e o propósito que ele tinha, né? É uma sabedoria diferenciada que Deus deu ali, não é uma sabedoria comum do mundo, não, é algo sobrenatural vindo do próprio Deus, tá? Para capacitar ali os amados ali a fazerem ali os utensílios que ele havia mostrado para Moisés, tá? E dado detalhes a respeito do que deveria ser feito, tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso sim daqui a pouco, tá? Então, você que está com a sua Bíblia aí no capítulo 31, no seu verso 1, abra a Bíblia aí, vamos ler junto o capítulo 31, são só 18 versículos, então é rapidinho. Muitas das coisas que estão aqui a gente já falou em lives passadas, a gente só vai estar recordando aqui, tá? Mas não vamos entrar em detalhes porque tiveram lives aí específicas só para os itens ali, tá? Então praticamente vai ser uma live breve, tá? Então abra aí sua Bíblia no capítulo 31 de Êxodo. Sempre quando a gente fica um período grande sem live, um período grande sem fazer as lives, né? Há uma queda da quantidade das pessoas, né? Por isso que a gente não pode parar de fazer, tá? Eu tô aqui no Instagram há quase 2 anos fazendo, não lives contínuas, né? Mas tem quase 1 ano que eu estou fazendo lives contínuas, quase todos os dias da semana. E a gente percebe se a gente falta 1 ou 2 ou 3 ou 4 dias aí, se dá uma pausa, dá uma esfriada, o pessoal perde ali o hábito, perde o costume, né? Agora vai ter que começar a pegar no tranco novamente, a gente vai ter que estar aí conquistando aí de novo o coração daqueles que já estavam acompanhando, para que eles possam retornar e voltar a assistir as lives de maneira rotineira, habitual, né? O hábito tem que ser desenvolvido, e já que estamos em Êxodo ainda, até terminar a Bíblia, são muitos livros. A gente está no segundo, são 66, então ainda tem 64 livros para a gente ler, tá? Então, é muito tempo que a gente vai levar, e eu espero que até, né, quem sabe mais uns 2 ou 3 livros à frente, a gente tenha aí uma quantidade de pessoas assíduas que nos acompanhem, esteja conosco, para a gente possamos, assim, todos estudarmos juntos e aprendermos a palavra de Deus juntos, tá? Então, Êxodo capítulo 31, verso 1 está escrito, vamos lá. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá. Opa, não apaga não. Se fica sem mexer na tela, a tela apaga. E o enchi do Espírito
Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o lavor. Né? Então aqui a gente percebe que Deus avisa e alerta Moisés de que ele havia chamado alguém, capacitado alguém para desempenhar uma função específica que a gente vai descobrir aqui à medida que a gente estiver lendo, tá? Então nós vemos claramente que Deus chama e Deus capacita os seus escolhidos. Da mesma forma acontece nos dias de hoje, tá? Ninguém nasce capacitado, preparado. Deus chama até mesmo aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa, né? Deus chama pessoas que aparentemente não estão preparadas e geralmente não estão preparadas, e Deus, por meio aí dos contextos, das situações no dia a dia aí, das adversidades, dos desertos que ele permite viver, né? Ele aperfeiçoa essas pessoas para um propósito. Oi, Gabriel, Deus abençoe, a paz do Senhor, varão. Deus abençoe, varão. Tá? Então aqui a gente percebe claramente isso. Deus havia dado um projeto para Moisés, e um projeto complicado, complexo, cheio de detalhes. A gente viu nas outras lives, né, cada um dos utensílios, os detalhes que tinham em cada um dos utensílios, né, os ornamentos que eram para ser feitos, as cores, né, os metais preciosos, as pedras preciosas, tudo isso aí que deveria ser feito com cuidado, com cautela, minuciosamente ali, detalhado por Deus para que Moisés fizesse da forma que Deus pediu. Então deveria ter alguém preparado, capacitado para poder confeccionar toda essa arte, né? Toda essa obra aí artística, porque tinha muitos detalhes ali nesses utensílios que Deus mandou confeccionar ali para poder formar o tabernáculo terrestre ali no meio de Israel. Então a gente vê Deus separando o Bezalel aqui, enchendo ele de sabedoria, enchendo ele de conhecimento, de ciência e de entendimento do próprio espírito dele dentro dele, para que pudesse estar preparado, capacitado à altura para confeccionar. Verso 4 é o que ele fala: para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata, em cobre e em lapidar pedras para engastar e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o lavor, com todos os detalhes, com todos esses materiais de forma artística, né? A gente percebe que Deus separa, Deus prepara, Deus capacita para um propósito, e era o que Deus estava fazendo aqui com Bezalel. E você? Já descobriu qual é o seu propósito? Tem dado lugar para Deus, para que Deus venha aperfeiçoá-lo, venha aprimorá-lo naquilo que Ele quer usar a sua vida, tanto na igreja quanto fora dela? Você já sabe qual é a sua função no corpo de Cristo? Quais são os talentos que Deus te deu? Você já tem cultivado esses talentos, tem multiplicado esses talentos? Como é que está aí a sua vida? É isso que você tem que pensar. Que a gente vê claramente aqui Deus preparando alguém e avisando Moisés que iria prepará-lo, que pudesse usar essa pessoa aí no ministério, pudesse usar essa pessoa na obra a qual ele havia entregado para Moisés, porque Deus iria capacitá-lo a confeccionar cada um dos itens que havia sido ali entregues ali, os detalhes para Moisés, tá? Como é que tá você e o propósito de Deus na sua vida? Já sabe qual é? Tem vivido? Pensa nisso aí, tá? Verso 6: e eis que eu tenho posto com ele a Oholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Então aqui a gente percebe que não somente Bezalel foi preparado por Deus para desempenhar ali e confeccionar e produzir tudo aquilo que Deus havia dado para Moisés para fazer o tabernáculo terrestre, não somente Bezalel, mas haviam outros com ele, tá? Deus, quando coloca um projeto no coração de seus líderes,
Deus mesmo entra em providência, tá? Com aquilo que é necessário para cumprir o projeto. Ninguém é uma ilha que não dependa e não precise de mais ninguém, tá? Nós estamos aí dentro de um corpo que é Cristo, onde Cristo é a cabeça, mas somos membros uns dos outros, é que Paulo escreve nas Sagradas Escrituras nos ensinando, tá? Então, Deus às vezes coloca ali uma visão, um entendimento, uma missão, um objetivo, um propósito ali no coração daquele que é o líder da nossa comunidade cristã, geralmente o pastor, né? E o pastor compartilha essa visão com a diretoria, com a igreja, tá? E Deus vai levantando pessoas preparadas, capacitadas, que venham estar aí ao lado do pastor, ajudando ele ali na igreja a colocar ali o projeto em andamento, tá? À medida que a gente busca a face de Deus, depende de Deus, descansa em Deus, espera em Deus, ora, intercede para que Deus venha nos ajudar. Deus vai levantando as pessoas e vai colocando ao nosso redor para que possamos assim dar continuidade ao projeto. É o que Deus fez claramente aqui com Moisés, colocando essas pessoas ali preparadas e capacitadas para auxiliar no projeto e no propósito que Deus tinha dado para Moisés especificamente, tá? Então, vamos lá. Verso 7. Pastor Felipe, Deus abençoe, varão. Verso 7 está escrito: a saber, né, qual era o projeto que deveria ser feito. É aquilo que a gente já estudou nas outras lives lá passadas, né? Deus deu todos aqueles detalhes de todos os utensílios que deveriam ser confeccionados ali para Moisés. A gente já falou sobre isso com detalhes nas lives passadas. Nós não vamos voltar a falar com isso aqui. Quem quiser saber, só tá aí no perfil as lives, tá? 54, 53, 52, 51, onde a gente falou sobre os utensílios separadamente. Mas aqui no verso 7 a seguir, ele faz uma recapitulação de quais são esses utensílios que esses artífices aqui, né, essas pessoas que ele está preparando vão ter que trabalhar. Então ele vai falar, a saber, a tenda da congregação, com todos aqueles panos coloridos, multicor ali, né, que deveria ser preparado, tanto a parte do átrio quanto a parte do santuário, onde tem o lugar santo e o lugar santíssimo, né, a arca do testemunho, que é onde ficaria ali as tábuas dos 10 mandamentos, o propiciatório, que é aquela tampa que vai em cima da arca, onde tem os querubins, onde a glória de Deus pairava ali, a Shekinah, e Deus conversava com Moisés face a face, a mesa dos pães da proposição, né, que ficava de um lado ali no lugar santo, e o candelabro que ficava de frente para ela do outro lado, onde tinha as 7 velas ali brilhando, tá? O altar de incenso que ficava diante do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, tá? O altar do holocausto que ficava do lado de fora do santuário, no pátio ali, onde eram levados os animais para serem sacrificados como forma de adoração, como remissão de pecados. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá no livro de Levítico, né? As várias formas de sacrifícios que Deus mandou ser feito ali dentro ali do tabernáculo a ele. A gente vai falar sobre isso lá quando a gente estiver lendo o livro de Levítico. A pia que ficava entre o altar e o santuário, a pia de cobre, de bronze, que ficava com água, onde os sacerdotes tinham que se limpar para poder se aproximar do altar, ou se limpar para poder entrar no santuário. Tem toda uma simbologia aí que aponta para Cristo, que a gente estudou, quem estudou comigo em Hebreus, a gente trouxe tudo isso aí, tá? Tudo isso aponta para a obra salvífica de Cristo Jesus, tá? Tudo que acontece ali no santuário aponta para aquilo que aconteceu na cruz e aquilo que Cristo hoje faz no céu diante de Deus. Nada disso aí é aleatório, né? O que aconteceu no Antigo Testamento é sombra. O que está no Novo Testamento é a realidade daquilo que era sombra, né? Assim como você está diante do sol e a sua sombra aponta ali para trás ali e todo mundo vê a sua sombra, mas não é você. Você está à frente, você é a realidade. Da mesma forma era o Antigo Testamento em relação ao Novo. É como se Deus estivesse permitindo que o menino brincasse de carrinho, mas
mas quando esse menino crescesse, ele teria um carro de verdade para poder dirigir. É como se Deus permitisse que a menina brincasse com a bonequinha, brincasse com um fogãozinho de brinquedo, mas assim, quando ela atingisse a maturidade, se casasse, se tornasse esposa, ela teria uma casa, ela teria uma cozinha de verdade, ela teria filhos de verdade para cuidar, tá? Então, o antigo era sombra e o novo é a realidade. Então, tudo que está ali no tabernáculo aponta para a obra redentora de Cristo, tá? E naquilo que Cristo faz por nós hoje nos céus. Nani, seja bem-vinda. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Glórias ao Senhor. Boa noite, amada. Então, voltando aqui. Então, a gente falou sobre a pia, né? E ele também deu detalhe a respeito das vestes, né? Havia a veste de Arão, a veste do sumo sacerdote, que era uma veste completamente diferenciada, com muito mais detalhes e coisas minuciosas ali na roupa de Arão. E havia as vestes dos sacerdotes comuns, dos filhos de Arão, que eram roupas mais normais, tá? Mas Deus deu detalhes de como fazer essas vestimentas, tá bom? Não só as vestimentas, como também, a gente vai continuar lendo aqui, no verso 11, o azeite da unção, que era usado ali no candelabro para que as lâmpadas ficassem acesas a noite toda e elas não poderiam apagar, tá? O azeite era constantemente trocado ali, e o incenso aromático era aquele incenso que era queimado diante ali do lugar santíssimo, do lado de fora do véu, né? Havia o altar de incenso. Deus mandou preparar um tipo de incenso específico que somente poderia ser feito para ser queimado dentro do lugar santo. Ninguém poderia copiar ali a receita deste incenso e desse azeite e fazer fora do tabernáculo, porque era algo consagrado, santificado para apenas ser utilizado para Deus, tá? Consagrado para ser utilizado dentro do tabernáculo ali, dentro do santuário, tá? Então, Deus prepara essas pessoas, capacita, lhes dá sabedoria, conhecimento para poder desenvolver as artes, para justamente trazer à existência todo esse projeto que ele deu ali para Moisés no monte, tá bom? Então, todas essas coisas nós falamos com detalhes, trazendo até aplicações para os nossos dias nas lives anteriores. Essa live aqui é 55. No capítulo 30, 29, 28, a gente fez em lives posteriores. Então, se você quiser saber o que é cada um desses utensílios, qual é a aplicação que a gente consegue trazer para os nossos dias, você tem que separar um tempinho aí da sua vida, voltar aqui no perfil e ler e ver aí a live 54, ver a live 53, ver a live 52, tá? A gente está aqui desde janeiro fazendo estudo bíblico. Desde janeiro nós estamos lendo aí, em média 2 a 3 capítulos, né? A gente agora ficou com um só, mas a gente está desde 1º de janeiro lendo a Bíblia continuamente. A gente só parou um pouquinho semana passada porque eu tive que mudar. Eu tive que mudar e aí não deu para poder entrar em contato com vocês porque eu estava aqui organizando até mesmo este quarto que vocês estão vendo aqui. Não existia nada aqui, só tinha um quarto vazio e a gente instalou as coisas aqui, tudo. Eu não, né? Os irmãos vieram comigo e fizeram aí a boa vontade de instalar as coisas aqui, tudo de graça. Deus que venha assim abençoar a vida desses amados irmãos que me ajudaram aí na mudança. Correria, 7 da manhã até 7 da noite, mas vieram para poder assim expressar o amor cristão, que é para isso que existe aí os irmãos, né? A família de Deus, para que a gente possa caminhar e levar cargas uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo, que é o amor. Simone, amém, a gente vai estar orando, tá, Simone? Quando a gente terminar aqui o momento da leitura, a gente vai estar orando por sua família. Então, vamos dar continuidade aqui. Verso 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O Jeová Em-Kadesh, né? Kadosh é santificar, é santo, né? Kadosh é santo. Em-Kadesh, Jeová Em-Kadesh é o Senhor que santifica, tá? É um dos nomes
de Deus aí, tá? Aqui a gente vê claramente aí a ordenança do sábado, da guarda do sábado, por parte do povo de Israel. Se você ler aí, tu, pois, fala aos filhos de Israel. Atualmente existe aí a denominação adventista do sétimo dia, que traz a necessidade do cristão atualmente guardar o sábado como o israelita, como o judeu guarda, tá? Mas a gente percebe, através da linha de raciocínio de dispensações, que Deus trabalha em cada dispensação de uma maneira diferente, tá? De uma maneira específica, com o povo às vezes separado e diferente, né? A dispensação antiga da lei não é a mesma dispensação da graça. Na graça as coisas são mais profundas, são mais espirituais, são mais abstratas, no sentido que o que era literal na lei no Antigo Testamento virou espiritual na graça, tá? E hoje o nosso descanso pleno mesmo está em Cristo. Está em Cristo o nosso descanso pleno. É em Jesus que nós descansamos completamente, tá? Claro que Paulo fala que um faz diferença entre dia e dia e outro considera todos os dias iguais. Cada um fique seguro naquilo que crê. Se os amados querem guardar o sábado para a glória de Deus, que guardem. Se outra pessoa quer guardar todos os dias, que seja guardado todos os dias, tá? Eu mesmo vivo todos os dias para Deus, eu não separo um só específico, né? Vivo tentando viver de maneira plena, completa, fazendo a vontade de Deus, vivendo o centro da vontade de Deus de maneira contínua, plena, todos os dias. Não tem um dia especial para mim, eu ainda nunca separei isso, né? Então a gente vê aqui claramente que Deus pede para os filhos de Israel. Nós não somos israelitas, né? Israel está lá no Oriente Médio. Nós somos gentios lavados e remidos no sangue de Cristo, tá? Então, vamos voltar aqui, verso 14. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meu povo. Então, a pessoa deveria ser morta. Quem não guardasse o sábado, naquela época, diante da lei, dentro do contexto de Israel, se alguém fosse pego trabalhando no dia de sábado, essa pessoa deveria ser morta, possivelmente apedrejada até a morte, tá? Então, por que Deus exigia isso? Era um mandamento, Deus havia estipulado, eles ainda não haviam recebido os 10 mandamentos, mas Deus já havia mostrado a necessidade da guarda do sábado antes, quando eles estavam colhendo o maná ali no deserto. Deus mandou na sexta-feira colher dobrado, porque no sábado ninguém deveria sair para colher o maná, tá? O maná não iria apodrecer da sexta para o sábado, somente da sexta para o sábado não iria apodrecer, porque no sábado não poderia se colher o maná. Então Deus começou a apresentar esse contexto do sábado, da obediência ao sábado, ali antes mesmo de entregar as tábuas da lei para Israel, tá bom? Então, ser obediente a este mandamento, a essa ordenança, era ser obediente diretamente a Deus. E toda vez que você desobedece a Deus, você comete pecado, tá bom? Então você sabe que o salário do pecado é o quê? É a morte. Hoje, o nosso descanso completo e pleno está em Cristo. E qualquer um que não estiver descansando em Cristo, consequentemente, está morto. Já está morto. Porque a gente só recebe a vida quando está em Cristo. Jesus falou que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele falou que é a própria vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a vida e a ressurreição e a vida. É através de Cristo que nós recebemos vida eterna, tá? Então, o sábado aponta para Cristo, para esse descanso em Deus, que antigamente não era possível, porque estávamos separados de Deus por causa do pecado, mas Cristo veio, se colocou como nosso Redentor, assumiu a nossa punição, pagou a nossa punição, né? Satisfez a justiça de Deus, e agora Deus, por causa do sacrifício de Cristo, pôde exercer misericórdia para conosco,
Porque Cristo pagou a nossa dívida, agora Deus pode nos perdoar sem qualquer problema, porque a dívida foi paga. Jesus foi punido em nosso lugar e pela fé nós somos justificados. A justiça de Cristo vem para a gente, assim como a nossa injustiça foi parar nele e ele foi punido por causa disso na cruz. Tá? Então em Cristo nós conseguimos esse descanso. Essa reconciliação com Deus para que possamos ter paz com Deus, para que nossos pecados sejam perdoados, sejam lavados e remidos ali no sangue de Cristo e perdoados, esquecidos, e Deus possa se relacionar conosco e possamos ter aquela comunhão que havia sido quebrada, agora por meio de Cristo ela vai ser restabelecida e possamos agora ter paz com Deus e caminhar com Deus, descansar em Deus e ter esse descanso que Deus está prefigurando ali no Antigo Testamento na questão do sábado, tá bom? Então, verso 15: 6 dias se trabalhar, porém o 7º é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Quem não estiver em Cristo também, quando vier o dia do juízo, aqueles que não estiverem inscritos no livro da vida do Cordeiro serão lançados no lago de fogo, onde sofrerão a segunda morte, a morte eterna. Elias colocou aqui: o sábado era o sinal da aliança entre Deus e Israel quanto ao seu relacionamento e santificação. Deus era o santificador, aquele que os fortalecia para a obediência de acordo com a lei da época, José. Era um sinal aí, uma evidência ali, realmente de santificação. Quem guardava o sábado estava se submetendo e sendo santificado. Deus mesmo santificou o dia de sábado quando descansou no início da criação, né? É um dia especial de alguma maneira. Verso 15, 6, já li. Verso 16 está escrito: guardarão, pois, os sábados os filhos de Israel. Olha aí, tá vendo? De novo, verso 16, de novo ele fala: guardarão, pois, os sábados os filhos de Israel. Os israelitas, aqueles que são descendentes aí de Jacó, de Israel, tá bom? Consanguíneos aí. Celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Verso 17: entre mim e os filhos de Israel, novamente o foco está nos descendentes de Jacó. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e se restaurou. Verso 18: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho. É neste momento que Deus entrega ali, tá? As tábuas dos 10 mandamentos. Até então ninguém sabia de nada, praticamente, né? Em relação aos 10 mandamentos. Mal sabia do sábado, porque Deus já havia dado um toque sobre isso, tá? Mas aqui você vê que nesse momento, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Quem foi que escreveu os 10 mandamentos, então? Me responde aí. Kelly, seja bem-vinda. Jefferson, Maria. Quem foi que deu os 10 mandamentos aí? Lucas, seja bem-vindo, Deus abençoe. Quem foi que deu os 10 mandamentos? Quem deu? Quem escreveu os 10 mandamentos? Quem escreveu? Quem deu as tábuas? Quem escreveu os mandamentos? Quem? Quem escreveu os 10 mandamentos? Quem entregou as tábuas? A gente tá terminando, viu, gente? Já lemos os 18, só quero que vocês respondam isso aí pra mim. Quem foi que entregou? Quem foi que deu? Quem foi que escreveu os 10 mandamentos? Quem escreveu os 10 mandamentos? Verso 18 está escrito assim: e deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus.
Aí, ó, é justamente por isso que eu tô perguntando. Olha, a Vani respondeu. Quem foi que escreveu os 10 mandamentos? Quem foi que deu os 10 mandamentos? Ó, aí, de novo, outra pessoa está falando. Tanto a Vani quanto o Elísio estão crendo ou entenderam que Moisés, de alguma maneira, escreveu os 10 mandamentos numa pedra. Mas não é isso que está escrito no versículo. O versículo está escrito: e deu. Quem foi que deu? Deus. E Deus deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Deus literalmente escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo na pedra e entregou essa pedra para Moisés, para que Moisés pudesse levar essa pedra com os 10 mandamentos escritos ali e mostrar diante do povo de Israel. Não foi Moisés que escreveu os 10 mandamentos, não foi Moisés que lapidou a pedra, foi o próprio Deus que entregou as pedras com os mandamentos já escritos por ele, tá? É a única coisa na Bíblia toda, se você procurar aí, você vai ver, é a única coisa na Bíblia toda que Deus é que escreve. Porque todos os demais escritos da Bíblia, Deus usa pessoas inspiradas pelo Espírito Santo para poder escrever e deixar os escritos aí para nosso ensino. Mas os 10 mandamentos, quem escreveu foi o próprio Deus. E essas pedras aí não é uma pedra qualquer. Mas sobre essas pedras eu falo depois, tá? Depois eu falo aí, porque eu tenho que pesquisar, faz um tempinho que eu li a respeito. E eu tenho que achar as referências primeiro, tá? Para poder falar a respeito dessas pedras aí que Deus usou para poder escrever os 10 mandamentos. Mas são pedras especiais, não são qualquer pedra de qualquer lugar, tá? Mas eu vou pesquisar para poder trazer para vocês essa informação. Eu sei dela aqui, mas eu não vou saber mostrar a referência para você neste momento. Então eu vou pesquisar um pouquinho para pegar as referências, para cruzar as referências. Se eu encontrar todas bonitinho, eu trago a informação para vocês. Se eu não encontrar, eu não vou falar, tá? Que eu gosto de fundamentar aquilo que eu tô falando na Bíblia, para não ter erro, tá bom? Mas é uma coisa diferente, né? E poucas pessoas percebem. Muitas pessoas acham que Moisés escreveu de alguma maneira e não foi o Deus que escreveu, tá? Amém? Então, pois é, gente, é isso aí. Então a nossa live hoje termina aqui, tá? Vocês podem colocar aí os seus pedidos de oração. Antes dos pedidos de oração, eu só vou reforçar mais uma vez. Você que me acompanha, você que está aqui continuamente, quer de alguma maneira abençoar o meu ministério, tem o Pix aí no perfil e tem esses links, tá? Nesses links aqui vocês vão encontrar o meu e-book. Tem aqui 3 links da Amazon, onde você pode fazer compras e nós somos afiliados e nós recebemos uma comissão daquilo que você compra na Amazon, tá bom? Ou você pode entrar na Jornada ao Santuário, que é esse último link aí, que é o grupo de mentoria que eu faço quinzenalmente. Eu vou fazer uma promoção daqui a alguns dias, então se quer saber um pouco mais, vá aqui no primeiro destaque e assista, ouça o vídeo ali de apresentação da jornada. Mas daqui uns dias eu vou fazer uma promoção ali para quem quiser entrar na nossa classe aí de mentoria, tá bom? Nós estamos ainda estudando, estamos na metade aí dela mais ou menos, mas dá para você entrar e dá para você correr atrás, dá para você participar conosco, tá bom? Então, essas são as maneiras que você tem de poder me abençoar, além de orar, de compartilhar o conteúdo aqui, tá? Se você quiser me abençoar de outra maneira, tá aí as formas aí para que você possa fazê-lo, tá bom? Então vamos para o nosso momento de oração. Coloca aí, por favor, os seus pedidos de oração para que a gente possa orar, tá? Coloca aí seus pedidos de oração. Momento de oração. Para que a gente possa estar orando e terminando aí a nossa live. Graças a Deus deu tudo certo. Mais cedo a live estava caindo. A internet estava caindo. Eu achei que não ia dar conta de ter live hoje. Mas agora à noite parece que o pessoal foi dormir. E sobrou mais uma bandinha. Uma banda de internet para cá.
Mas vá orando aí para ver se Deus traz alguma empresa aí a cabo por aqui pela região. Marcos Antônio está na UTI, coágulo na cabeça. Misericórdia. É idoso ou é alguma pessoa nova, Vani? Me fala aí, só esse detalhe, se é uma pessoa mais velha ou se é uma pessoa mais nova. Ronaldo Miranda, esposo. Rose chegou por aí. Rose, Deus abençoe sua vida. Filhos. Peço orações em favor da minha vida espiritual e também de todos da minha família. Ele é novo. Tá acontecendo muito, viu? Muitos incidentes aí têm acontecido em pessoas novas. Mortes súbitas aí, né? AVCs. Coisas estranhas estão acontecendo. Vocês tomam cuidado, gente. Tomam cuidado. O fim dos tempos não vai ser fácil, principalmente para quem é cristão, tá? Tomem cuidado, tá? Nem tudo que reluz é ouro. Nem todos querem o nosso bem, tá? Nem todos querem o nosso bem. Confia apenas em Deus. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, tá? E perto do retorno de Cristo, os homens serão maus, cruéis. Então, nem toda instituição que diz que quer o nosso bem, quer o nosso bem. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado. Eu não posso entrar em muitos detalhes. Quem está na mentoria tem mais oportunidade de ouvir coisas mais claras, tá? Mas tomem cuidado, viu? Peçam a Deus discernimento, porque coisas estranhas estão acontecendo no mundo. E a gente tem que tomar cuidado para não entrar e não embarcar nelas, tá bom? Então, ok, vamos estar orando aí pela família de Kelly, por Marcos Antônio que está na UTI, pela família de Vani, né, o marido e os filhos, por Elisa, sua vida espiritual, por sua família, ok, vamos estar orando por Maria Adelaide, Isabela, vamos estar orando por todo mundo, tá? Ok, vamos orar agradecendo a Deus por mais essa live. Oremos. Pai amado, aqui estamos, vemos lhe render graças mais uma vez por esta rica oportunidade. Obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado por este dia, obrigado por essa live, obrigado pelas vidas das pessoas que passaram por ela. Que o Senhor venha continuar assim abençoando cada um dos nossos irmãos que tem buscado a Tua face, buscado aprender um pouco mais da Tua palavra. Que o Senhor venha concretizar aí, Senhor, a Sua vontade, o Seu projeto na vida de cada um deles. Quero lhe apresentar aqui os pedidos que foram feitos aqui. A Kelly apresentou a sua família. Deus, o Senhor sabe a necessidade dela e da família. Que o Senhor venha entrar em providência. Se houver alguém que não tenha tido um encontro pessoal com Cristo, que o Senhor vá se revelando, vá usando tua serva aí para dar um bom testemunho. Capacite ela a falar sobre as verdades contidas na tua palavra. E por meio do teu Santo Espírito, convença do pecado, da justiça e do juízo. Que haja salvação, Senhor, aperfeiçoamento na família e na vida dela, Deus. Quero apresentar a vida aqui de Vani, que apresenta o seu esposo, apresenta seus filhos, seus irmãos em Cristo. Apresenta o Marcos Antônio, Senhor, que está na UTI com um coágulo. Deus, é uma pessoa nova, eu não sei se ele é cristão ou não, Deus, mas... Ai, Senhor, tanto tempo para se viver ainda. Então, que o Senhor venha exercer misericórdia, venha lhe dar a oportunidade de continuar vivendo, expressando aí a sua vida da maneira que honra, exalte e glorifique teu santo nome, Pai. Que toda essa situação sirva de alguma maneira para que teu santo nome venha a ser exaltado e glorificado, Pai. Para que o seu poder seja manifesto. Então vá lá e tome em tuas mãos os médicos que estão cuidando dele, Deus. E que os diagnósticos sejam precisos, ó Pai, que a medicação seja precisa, Senhor. Exerça misericórdia e conceda aí mais algum tempo de vida para que ele possa ser usado por Ti, principalmente se ele ainda não for convertido, Senhor. Que o Senhor dê aí a oportunidade de ele ter um encontro pessoal com Cristo. Se já for, que o Senhor use toda essa situação para louvor e glória do Teu santo nome, para edificação da vida dele, Deus. Quero apresentar aqui a vida de Elísio, família. O Senhor sabe a necessidade aí dele, o que ele tem passado, o que ele tem vivido. Deus, entre em providência aí, Pai.
que se resolva aí o contexto aí da justiça, ele possa aí passar pela cirurgia, para que possa retornar um convívio conosco na igreja, a comunhão, o serviço, Pai, para que ele possa desempenhar aquela função a qual o Senhor separou, que o Senhor venha abençoá-lo e capacitá-lo, Deus, para isso. Vá se entrando em providência e trazendo a existência aí aquilo que ele necessita. Toma aí a mãe dele em tuas mãos, ó Pai, assim como os demais irmãos e irmãs, que o Senhor venha estar assim abençoando, libertando, ó Pai, do pecado, dando oportunidade para a salvação, Deus. Age aí na família dele, quebrantando os corações endurecidos e salvando aí seus familiares. Abençoa a vida dele e dê paciência para que possa aguardar e esperar o tempo certo de todas as coisas. Abençoe teu servo, Senhor. Apresento aqui também a Maria Adelaide Isabela, que o Senhor venha estar assim abençoando a vida dessas duas mulheres. O Senhor sabe por que a Vani tem apresentado essas vidas, então que o Senhor venha estar entrando em providência em suas necessidades, ó Senhor. E o Marco Antônio, a Vani colocou aqui, ele não é cristão. Deus tem misericórdia. Ele deu outra oportunidade, Senhor, que ele possa sair dessa consciente, que possa ter condições de compreender ainda a mensagem do Evangelho. Que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor, e dar outra oportunidade para que ele possa ouvir a verdade, que o Senhor venha quebrantar o coração e que haja salvação, Deus. Use todo esse contexto, quem sabe, para manifestar o seu poder, a sua glória, Senhor. E para que ele veja que há um Deus, ele perceba que houve um milagre e ele venha ser grato, Deus, à tua ação, venha se render total e completamente ao Senhorio de Cristo. Tenha misericórdia, Deus. Deus, obrigado por esse dia, agradeço pela vida da minha esposa, da minha filha, do meu sogro e minha sogra, que o Senhor venha nos tomar em tuas mãos, trabalhe na vida do meu sogro e minha sogra em questão da sua saúde física, lhes dê aí mais tempo para que possam ver a Esther crescer, que a minha filha tenha mais tempo de convívio com eles, que ela possa ter boas recordações dos avós quando estiver maior. Vá assim, entrando em providência em nossas necessidades mais básicas, trazendo à existência aí aquilo que seja necessário para nos suprir, e venha assim abençoar esse ministério, abençoar as lives que nós estamos feitos, as leituras bíblicas, ó Deus, que o Senhor venha trazer mais pessoas para estarem aqui conosco, aprendendo da sua palavra, e se houver alguém que não tenha tido um encontro pessoal com Cristo, que o Senhor quebrante o coração, abra os olhos, o entendimento, para que a pessoa possa se render total e completamente ao Senhorio de Cristo. Vá assim, usando aí todas as nossas lives, todos os nossos estudos, para trazer edificação e salvação daqueles que necessitam. Vá nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal, nos dando uma boa noite de sono e nos preparando para o dia de amanhã, para onde quer que o Senhor nos coloque, sejamos bênçãos, sejamos luz, possamos ser instrumentos de justiça, a propagar a verdade, a ensinar aí o Evangelho, para que as pessoas possam ter oportunidade de salvação. Vá assim nos abençoando e nos capacitando. Essa oração faço em nome de Jesus e todos dizem amém. Lúcia demorou, mas chegou, né, Lúcia? Deus abençoe. Guilherme, Rose chegou no finalzinho. Rose, vem nos acompanhar, Rose, vem nos acompanhar, né? O que é que você está fazendo aí de 9h30 até as 10h30 aí em sua casa? Espero que não esteja assistindo novela, tá? Separa o tempinho aí, tira aí um tempinho da série aí do Netflix e tudo, vem aqui fazer o nosso plano de leitura bíblica, viu, Rose? Elisa, um grande abraço. Vani, obrigado, Deus abençoe sua vida. Nani, brigadão aí pela presença, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nos vemos aqui amanhã lendo aí o capítulo 32 de Êxodo. Leiam o capítulo 32 de Êxodo e amanhã às 9h30 estaremos aqui refletindo e meditando nele, viu? Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Obrigado pela presença e nos vemos aqui amanhã. A paz do Senhor. Fui.